Isso. Iniciou a gravação. Bom, nós vamos falar hoje sobre fotossíntese. Nós falamos em uma aula anterior sobre respiração celular e para fechar o processo de energia da biologia, claro, faltam algumas coisas ainda, tipo fermentação, né? Mas é um passo importante para a gente fechar esse assunto. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui o que eu vou mostrar. Vamos lá. Eu vou mandar um materialzinho para vocês também, que eu preparei. Não é isso. É isso aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar, apresentar. Então vamos lá de fotossíntese. Bom, a fotossíntese, como está dizendo aqui, a natureza, os organismos autotróficos vão pegar matéria inorgânica, né, e luz e transformar, luz e água e transformar em energia. Energia e material orgânico para a estrutura delas. Bom, qual é a parte da célula que se encarrega disso nos seres eucariontes, né? Temos a unidade funcional, que seria o cloroplasto. No cloroplasto, temos estruturas chamadas tilacoides, que parece uma pilha de moedas aqui, né? Tem o nome de grânum, ou a parte completa, mas os tilacoides são as unidadezinhas, parece a moedinha, né? Então, dentro do cloroplasto, nós temos aqui essas tilacoides e temos o estroma, que é a parte que cerca esses grânulos aqui, as tilacoides. Nesse processo, o que vai acontecer? Esse processo vai se pegar luz, CO2 e água, e nós vamos transformar em glicose, que é o objetivo da célula, e também vai sobrar o O2. Inclusive, esse processo na Terra primitiva, o O2 foi o primeiro material a poluir o ambiente. Por quê? Porque não existia O2 na atmosfera primitiva. Isso aí foram bactérias primitivas que começaram a produzir intensamente o seu próprio alimento e acabou poluindo. Vamos dizer assim, né? Que foi o primeiro tipo de que não existia. Vamos dizer assim, foi o primeiro tipo de substância que não existia, começou a existir por causa da vida, começou a produzir O2. Inclusive, esse processo está em curso hoje com essas bactérias primitivas ainda nos mares. Tem águas rasas que são muito rasas mesmo, né? São banhadas por grande incidência de luz solar. Você vê estruturas que lembram assim um cogumelo, mas a base é mais larga, quase do tamanho da parte do ápice, né? E fica brotando bolhas de oxigênio, tu vê brotando gases, aquilo saindo da estrutura. Aquilo é justamente o processo de produção de O2, que é a produção de glicose, né? E saindo O2, que seria um subproduto. Bom, então a gente vê aqui a primeira coisa, e importante, a luz, o CO2 e a água, nós vamos ter o oxigênio e a glicose, sendo que o oxigênio ele vai ser produzido a partir da quebra da fotólise da água. Tá? Muito importante isso, inclusive, isso é o mesmo processo de respiração celular, lá da onde vem os gases, né? Então, esse gás oxigênio vem da água e não do CO2. O CO2 aqui não participa dessa produção de O2, não. O CO2, a partir do CO2, do carbono do CO2, é que vai ser sintetizada a glicose.
Então, nós temos as etapas da fotossíntese, é o seguinte: a etapa fotoquímica, fase clara, e a etapa química, seria a fase escura. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho nisso. Vamos lá, cadê o próximo slide? Só um momentinho. Vamos no outro. Tá aqui. Bom, o próximo slide vai ser mostrando a progressão desse processo. Na etapa fotoquímica, que é a fase clara, no estilacode, aquela estrutura de moeda, parece moedas empilhadas, nós temos aqui a incidência da luz, né? Nós temos a membrana do tilacoide, né? A membrana do tilacoide é uma membrana da bicamada lipídica, né? E nós temos proteínas integrais que atravessam a membrana. Nós temos outras proteínas que vou nomear aqui. Isso não deve cair em prova de vestibular, principalmente a Enem, e a primeira fase da UERJ não cai. Pode ser que caia até numa segunda fase, mas isso aqui é muito específico, é improvável. Só um momentinho que eu vou ver aqui o meu combustível aqui, que é o café. Então vamos lá. Essa fase, ela vai produzir ATP e NADH, NADPH, que serão usados na fase escura. Então essa fase escura, essa fase clara, ela vai preparar os componentes para uma fase seguinte, que seria a fase escura. Só enfatizando aqui o seguinte, que a fase clara e a fase escura nada tem a ver, assim, você não faz a fase escura somente à noite, né? Elas só ocorrem simultaneamente. E outra coisa importante é que tanto a fotossíntese quanto a respiração da célula vegetal, elas ocorrem simultaneamente. No metabolismo basal da célula vegetal, você tem que ter respiração, assim como os animais, senão a célula morre, né? Ela precisa de energia também. Ela produz a sua energia, mas ela precisa constantemente de energia e de O2 também, né? Para poder funcionar. Então vamos lá. Nós temos a incidência da luz, temos um complexo de antena, né? Que é justamente onde faz a captação dessa luz. Temos nesse processo de antena clorofilas e carotenos. A clorofila é o pigmento verde da planta, né? Da célula. E os carotenos são, vamos dizer assim, são acessórios, entre aspas, são pigmentos acessórios que vai fazer uma otimização da captação dessa luz solar, porque ela pega outros comprimentos de onda, ajuda nessa captação da luz. Nós começamos com o fotossistema, depois que é captado o processo de antena, o fotossistema 2. Daqui. Por que o 2? 2 porque foi descoberto depois, só isso, mas no processo ele inicia primeiro. O comprimento de onda é 680 nanômetros, está aqui P680, que refere a isso, e no fotossistema 1 P700. Aqui é a luz azul, esse P680 remete à luz azul no comprimento de onda, esse aqui é a luz vermelha. Tá? Então esse fotossistema é o seguinte, a luz é captada, né, pelos complexos de antena, aqui é o estroma da estrutura, aqui é o lume do tilacoide, né? Então a luz bate nesse complexo de antena, a clorofila e os carotenos captam essa luz, esse fotossistema 1 é ativado. Então o que acontece? A excitação de elétrons, assim como na respiração celular. Essa excitação de elétrons, ela vai percorrendo essa estrutura. Esses elétrons vão percorrendo a estrutura
e vão fazendo com que esses H+ aqui sejam colocados dentro do tilacoide, certo? No final, o processo é muito parecido com o processo da restituição celular, que essa ATP sintase aqui vai passar o H+ e vai produzir ATP lá no final. Então, vamos aqui primeiro. Então, a primeira que passa pelo fotossistema. Depois temos uma proteína aqui, que é o biquinona, tá? Isso aqui é um citocroma, aliás, desculpe, tá? Onde vai passar, uma proteína integral que vai passar o próton. Depois aqui tem outra, isso não vai cair em prova não, provavelmente, mas eu vou ter que ir dizendo para vocês. Tem a plastocinina, tá? E esse processo, ele é um processo, tem um processo cíclico, né? Que produz mais ATP, dessa fosforilação, tá? E tem o processo acíclico, que produz NAD, pH mais ATP. Tem uma diferençazinha aí. Nós vamos ver essa importância dessa diferença na fase futura, que é o ciclo de Calvin-Benson. Tá. Esse elétron vai passando, ele dá uma enganada, vamos dizer assim, no próton, que o próton passa para cá, para dentro do lume da tilacoide, mas o elétron não se junta a ele, o elétron passa dessa proteína para essa, e depois para essa, e segue para o fotossistema 2. No fotossistema 2, temos aqui uma outra proteína, que é a ferrodoxina, tá? E por final, temos a NAD sintetase, que vai formar esse NAD pH, com 2 elétrons aqui. Ele vai ficar carregado energeticamente. Essas são as moléculas energéticas das células. O que acontece? Esse sistema aqui, com elétrons, ele é abastecido, o fotossistema 1, pelo fotossistema 2. Ele recebe um elétron e ele doa um elétron. Então ele está sempre abastecido. Acontece que esse fotossistema aqui, ele tem que receber elétron de algum lugar. Ele recebe o elétron justamente da fotólise da água. A água é quebrada nesse processo, né? Você tem aqui, numa molécula de H2O, meia molécula de H2, de O2, mais 2 prótons e mais 2 elétrons. Esses elétrons aqui é que fazem com que a célula não pare de funcionar. Isso abastece constantemente esse fotossistema 2 que inicia o processo. Então, a partir disso, esse processo cíclico funciona e o acíclico produzindo ATP, né, no cíclico, produz mais ATP, aqui produz mais NAD pH, também produz ATP. Então, importantíssimo isso. O que faz o processo nunca parar é justamente a fotólise da água, né? A partir da luz, essa água quebrada e o tempo todo isso fica fornecendo elétrons para o processo. Então a água que a planta capta lá na sua raiz e joga para as estruturas da caule e para chegar à folha é fundamental. Se não tiver água, o processo para. Então, e nós vamos ver também que tem plantas que fazem com que esse processo seja mais crítico ainda. Tem umas plantas que o processo não é tão crítico, outras são absolutamente críticas. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais para o final, qual é esse tipo de planta. Então vamos lá. Eu acho que já foi aqui, mas eu vou dar uma olhada.
Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Desculpe a dificuldade aqui do professor para isso, mas é uma coisa que eu não estava acostumado a fazer. Vamos lá. Vou apresentar uma guia nova, que eu não sei se eu tinha certeza absoluta que estava apresentando. Vamos lá. Temos a etapa da fase escura. Todos aqueles NAD/pH, aqueles ATPs, vão ser usados nessa fase escura. Necessariamente, reafirmando, não é na noite. Ele é formado no estroma, ou seja, dentro do cloroplasto, na parte do estroma, não na tilacoide, mas na parte do estroma. Essa fase escura, ela vai usar ATPs e o NAD/pH para fixar CO2 por meio de uma enzima, que é a rubisco, tá? E vai produzir essa substância aqui que vai dar origem à glicose, essa pegal aqui. Vamos lá. Como é que isso se processa? Essa substância aqui é a ribulose 1,5-bifosfato, que tem 5 carbonos, nós vemos aqui. Ela tem dois fósforos, né, inorgânicos associados aqui. 6 dessas moléculas aqui, elas vão, a partir dessa enzima rubisco, que é a ribulose bifosfato, é 1,5-bifosfato, carboxilase oxigenase, né? Você saber o nome disso? Tem coisa que é bom guardar, mas não sei especificamente um tipo de esse conhecimento do nome completo disso. Então, a ribulose 1,5-bifosfato aqui, essas 6 moléculas, a partir dessa enzima aqui, que é a enzima mais abundante no planeta Terra, tá? Mais abundante, porque os vegetais têm grande abundância, e essa enzima, então, passa a ser a que mais tem no planeta Terra. Vai capturar, no caso aqui, 6 CO2. Um detalhe importante, nós estamos falando aqui 6 e 6, porque nós queremos produzir 2 moléculas no final, que vai ser correspondente a uma glicose. Mas, na verdade, isso são 2 ciclos, porque que seriam 3 e seriam 3. Mas eu estou falando de uma maneira mostrando que uma etapa dupla, vamos dizer assim, para formar uma molécula de glicose no final. Mas, na verdade, seriam 2, tá? E seriam 3 e seriam 3. Mas aqui estou falando de maneira dupla, para ficar já uma produção completa de glicose. Então, essa ribulose de 1,5-difosfato, ela catalisada pela essa rubisco, ela vai pegar 6 CO2, tá? Vai transformar nessa substância aqui PGA. Tem que saber esse nome aqui, PGA? Não necessariamente. Ela é o 3-fosfato-glicerato, tá? Então vai transformar em 12 moléculas de 3-fosfato-glicerato, tá? 3-fosfato-glicerato, não tri. Você vai perceber aqui o seguinte, aqui tem 5 carbonos, e aqui tem 6 carbonos. Aqui tem 6G636, desculpe, 6G530 com 636. Vamos ter 12 moléculas de PGA, que dá 36 carbonos. O que vai começar a acontecer? Aí nós vemos a importância daquela produção na fase clara de ATPs. Esses 12 ATPs vão fazer com que? Vai fazer a fosforilação disso aqui, né? Então esse fósforo inorgânico vai ser... Fósforo inorgânico não, o fósforo aqui do ATP vai ser fixado a essa molécula e vai formar essa molécula aqui, né? Com 2 fósforos. No processo posterior, o NAD/pH energizado vai atuar nessa molécula, né, e vai tirar esses 12 fósforos, transformar em fósforo inorgânico. Só que há uma mudança na conformação já. E ele não vai transformar de novo em PGA, como você está vendo aqui, vai transformar nessa outra molécula aqui, tá? Que é o gliceraldeído 3-fosfato. Esse sim vai ser a molécula que nós temos interesse.
A célula da planta, né, a célula dela, quer transformar em glicose. Então, ela pegou esses 6 carbonos aqui, tá? Capturou da atmosfera, do gás carbônico da atmosfera, e chegamos a essa substância aqui. Desses 12, 2 vão sair e vão se transformar esse gliceraldeído 3-fosfato. Eles vão sair 2 e 10 vão continuar no ciclo, porque o ciclo também não pode parar. Tá? Então está aqui formado 2 glicerídeo 3-fosfato. Tá? Ela pode se transformar, como está vendo aqui, em glicose, né? Porque são 2, né? Porque então vai se transformar em glicose. Pode transformar também em frutose. Né? Aí esses são monossacarídeos. Pode transformar glicose com frutose, vai se transformar em sacarose, né? Ou vai fazer maltose, vai fazer amido, vai fazer também a parede celular, que é a celulose, que aí vai se transformando em cadeias, vai se transformando em estruturas mais complexas, né? E 10 dessas 12 moléculas seguem adiante. Vai haver de novo a atuação da ATP, 6 moléculas de ATP, e de novo nós teremos aqui a ribulose bifosfato, 1,5-bifosfato. Então o ciclo vai estar sendo completado. Esse ciclo aqui de Calvin-Benson, né? Foram 2 pessoas que contribuíram para a compreensão desse processo, em uma época mais ou menos próxima, então leva o nome, batizado com o nome dos 2. E esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser o precursor da molécula energética que a célula vai usar. Deixa eu dar uma olhada aqui no próximo. Só um momento. Vou botar mais uma. Vai ser essa aqui. Eu vou trocar aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, falem, porque senão eu não tenho feedback do que está acontecendo. A dúvida, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar, porque eu estou falando aqui, eu não tenho a interação. Na sala de aula a gente tem a interação do semblante de cada um, do olhar de cada um. Aqui é mais difícil. Eu não sei o que as pessoas estão vendo, estão pensando, se estão tendo dúvidas ou não. Então eu vou passar lá Vou apresentar a próxima aqui. Bom, sendo feita a fase clara, esse produto ATP e NADPH vão ser utilizados na fase escura, que é a fase clara, é a fase fotoquímica, né? E a fase escura seria a fase eminentemente química, sem a presença, não depende da luz para funcionar, não diretamente, mas indiretamente. E isso vai conseguir produzir a glicose que a célula vegetal vai usar. Então, temos aqui padrões fotossintéticos. Temos as plantas C3, né? C3, elas são 85% das plantas são denominadas C3 no processo de fotossíntese. São as árvores, as leguminosas e as gramíneas de inverno. Gramíneas de inverno são trigo, cevada, tipo, coisas que não são produzidas geralmente no Brasil. A gente não tem praticamente plantação disso aqui. De inverno, então, isso é um país de mais de clima temperado. Tá?
elas necessitam de muita água, e no calor, principalmente, como na região, por exemplo, da Amazônia, a Mata Atlântica, elas precisam de muita água, tá? Por que elas precisam de muita água? Porque elas têm uma necessidade grande de água, porque senão pode acontecer um problema com essa rubisco, que o nome diz aqui, ribulose, 1,5-bifosfato. Ela captura carbono, mas ela pode capturar também oxigênio. E se ela capturar o oxigênio, a célula vai ter um trabalho, vai ter um desgaste energético que não vai produzir energia. Quando acontece isso? Acontece isso quando há um estresse hídrico. O que acontece? Como é isso? A planta não está conseguindo água suficiente. Se ela não conseguir água suficiente, vai haver a captura do O2. Ela vai fechar o estômato dela, né? A folha tem a porção de aberturas, né, microscópicas, que são estômatos. Ela captura o CO2 por aqueles estômatos. E se não tiver água suficiente, ela vai fechar os estômatos. Porque senão ela murcha, né? Você vê ela murchando e ela vai acabar morrendo. Então ela fecha. Mas ela está produzindo oxigênio por meio da fotossíntese. Quando ela fecha esses estômatos, tiver a crise, o problema hídrico, não estiver capturando muita água pela sua raiz. O que acontece? Então esse rubisco, quando a presença de oxigênio acabou, fechou, ela acabou com o estoque de CO2 ali, não está pegando mais da atmosfera. Ela vai começar a capturar o O2 que está dentro da folha. E ela capturando esse CO2, esse rubisco capturando o O2 em vez de CO2, ela vai fazer aquele ciclo de Kelvin-Benson sem produzir energia. Isso é uma coisa que não tem sentido nenhum para a planta, né? Ela só vai gastar energia e não vai produzir nada. Então essas plantas, elas são muito... Elas são a maioria das plantas, estão muito adaptadas, mas elas precisam de muita água. Elas têm esse nome porque elas iniciam a síntese orgânica a partir de um composto de 3 carbonos, né? Tá? Bom, temos aqui as plantas C4, que são também gramíneas, só que de clima mais quente. Tipo milho, né? Cana-de-açúcar, são as gramíneas tropicais. Milho, cana-de-açúcar, elas evitam a fotorrespiração, ou seja, elas não capturam O2. Como elas fazem isso? Elas fazem isso, elas têm estruturas que são responsáveis por capturar esse CO2 da atmosfera e guardar. Então, o que ela faz? Ela evita essa fotorrespiração, tendo um estoque de CO2 que ela captura da atmosfera e guarda, de maneira que, quando ela está fazendo a fotossíntese, ela fica menos dependente de água. Porque ela tem esse CO2 já guardado, né? Então ela pode fechar os estômatos dela e não precisa ficar dependendo de tanta água. Ela tem por isso ela tem um melhor aproveitamento da matéria orgânica. Ela já guardou esse CO2 e vai produzir a sua energia e a sua estrutura menos dependente da água. Tá? Elas têm esse denominado aqui de C4 porque elas capturam 4 moléculas por vez ali de CO2. Tá? Então elas têm tanto essa grande quantidade esse aproveitamento de matéria orgânica é um fato, que no Brasil nós produzimos álcool etílico a partir de quê? Da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, vocês vão ouvir falar nisso, eles produzem muito milho subsidiado, porque a base da economia americana é o milho. Parece que é o petróleo, né? Mas o petróleo faz andar as coisas, mas o milho é a base da economia americana, tanto para alimentação de gado, para fazer ração e para fazer álcool combustível também. É subsidiado isso, porque elas têm um grande aproveitamento de matéria orgânica. Então, cana no Brasil produz álcool etílico, né? E
a produção de álcool etílico nos Estados Unidos é a partir de milho. O milho vai estar na base de tudo. O açúcar é produzido por milho lá nos Estados Unidos. E o álcool combustível que eles usam lá também. Bom, então vê a importância dessas gramíneas tropicais, né? As plantas tipo C4. Embora seja em menor quantidade na quantidade de espécies, ela tem uma grande importância econômica para o povo, né? Bom, temos por fim aqui o tipo fotossintético de plantas CAN. Essas plantas, esse tipo de fotossíntese, padrão fotossintético, é visto em cactos e suculentas. Suculenta é aquela planta que você vê que é uma planta grossa, a folha é grossa, e tem uma grande quantidade de água que fica guardada lá, dentro da planta. Esse nome vem do mecanismo ácido das crassuláceas, ou das cactáceas, dá o nome CAN, mecanismo ácido das crassuláceas ou cactáceas. Cactos suculentas, elas fazem uma grande economia de água. Por quê? Tá vendo aqui um cacto, né? Característico de que região? Isso aqui, regiões semiáridas, né? E áridas também. Pode haver algum cacto ali, apesar de muito árida, né? Há pouco, mas ainda assim há. Desculpe, há alguns cactos nas regiões áridas ainda. O que elas fazem? Elas capturam o CO2 à noite. Elas evitam a transpiração. Por quê? Porque está em clima desértico, clima semiárido. Elas não podem se dar o luxo de transpirar. Elas têm, então, que capturar o CO2 à noite, porque vocês devem saber que no clima desértico, o que acontece? O deserto é extremamente quente, com a luz do sol batendo durante o dia, mas à noite as temperaturas podem cair, inclusive, para perto de zero. Então, como está mais frio à noite, né, não está quente à noite, essas plantas capturam o CO2 e guardam ele, né, esse CO2, eles transformam em ácido maleico, por isso tá aqui, fala em mecanismo ácido, né? Ela transforma em ácido maleico, pode cair? Eu acredito que não, né, essa especificidade, mas vocês saberem o que acontece. Por que é mecanismo ácido das crassuláceas da cactácea? Porque esse ácido aqui é justamente da captura à noite do ácido do CO2, que vai transformar em ácido maleico, e durante o dia essas plantas vão fazer essa reconversão, né, e vão utilizar esse CO2. Uma característica das plantas é que elas não têm folhas, né? Os estômatos estão no próprio caule, no caso dos cactos, tá? Estão no próprio caule. O pigmento verde está no caule também, a clorofila. Tá? Essa ausência de folhas é para diminuir a superfície da planta e causa menos evaporação ainda, né? Além dos estômagos estarem fechados, a superfície é menor. As folhas das plantas servem justamente para aumentar a área de troca, né? Muitas folhas, mais superfície de troca. Então, essa grande aqui eficiência pro tipo de ambiente que essa planta ela vive, né? Vamos ver se tem outro slidezinho aqui que eu mostro para vocês outra coisa. Assim. Vamos ver aqui. Mostrar outro slide aqui. Esse outro slide aqui se refere à fotossíntese em gráficos, tá? Então, o que eu falei antes da fotossíntese ocorrer, há dois tipos de clorofila na fotossíntese, né? Além outros pigmentos fotossintéticos que existem nela. Então, a clorofila B, que funciona melhor com a luz azul, e a clorofila A, que funciona melhor na luz vermelha. Tá?
Nós estamos vendo aqui o gráfico da maior eficiência em cada comprimento de onda. Aqui nós temos as cores decompostas pelo prisma, né? Nós vemos aonde esse comprimento de onda vai fazer a melhor eficiência energética. Então aqui azul e vermelho. A pior eficiência energética é justamente o verde. Então uma coisa interessante, a planta apresenta cor verde justamente porque é uma comprimento de onda que ela não absorve, ela reflete. Como tudo que você vê, as cores das coisas, nós enxergamos as cores que aquele objeto, em outros casos, reflete. Como ela não reflete com comprimento de onda, ela dá a cor. Então, nós vemos aqui que o verde não existe praticamente nada de fotossíntese na coloração verde, na comprimento de onda verde. Temos aqui um outro gráfico, aqui a absorção de luz, né? Aqui a comprimento de onda. Temos ainda um outro gráfico aqui que representa a respiração celular versus a quantidade de luz. Então, nós vemos o seguinte, a planta sempre respira, e respira de uma maneira constante. A mesma temperatura, essa quantidade de respiração, de O2 utilizado por ela, é constante. Se você variar a temperatura, pode alterar um pouco esse gráfico. Mas aqui nós estamos falando respiração versus a quantidade de luz. Só um momentinho. Então, nós vemos aqui. Essa aqui o ponto em que a quantidade de luz e a fotossíntese, a fotossíntese e a respiração começam, pronto de compensação fótica. Esse ponto aqui. Então a respiração e a fotossíntese têm um ponto em comum. A partir daqui, a fotossíntese e a célula da eucariótica ali, da planta, está produzindo tanta energia quanto gastando. É o ponto de compensação fótica. Antes desse ponto, a fotossíntese, a planta não está produzindo energia suficiente, não está sustentando, ela está produzindo menos energia. A partir daqui, ela está produzindo um ponto de compensação fótica, ela está produzindo a mesma energia que está consumindo, e a partir daqui há um superávit de energia. Aqui um déficit de energia em relação ao que ela consome, aqui é um superávit. Tá? Então aqui, vemos a respiração maior que a fotossíntese, nesse ponto aqui, daqui até aqui. A partir desse ponto aqui, temos a respiração menor que a fotossíntese. Então, esse ponto de compensação fótica representa justamente isso. Uma coisa importante que varia de planta para planta, tem planta que tem mais eficiência fotossintética que outras, e esse ponto de compensação fótica aqui determina a quantidade de luz para manter um saldo metabólico positivo. Tá? A partir daí, o saldo metabólico é positivo. Taxa de fotossíntese, no outro gráfico aqui, versus temperatura. Então, temos aqui um ponto que remete a qualquer tipo de enzima. Tá? Principalmente enzimas orgânicas, aqui, que vem com a biologia, que nós estamos falando, principalmente. Né? Então, a taxa de fotossíntese vai aumentando conforme a temperatura vai aumentando, chega a um ponto ótimo, que é o máximo de eficiência da fotossíntese, mas a partir de certo ponto ela vai decaindo. Por quê? Porque vai havendo a deformação, a desnaturação dessa proteína. Então, 35 graus aqui é o ponto ótimo. A partir disso, começa a complicar, começa a haver uma deformação da proteína, ela pode não encaixar mais onde ela tem que encaixar, no sítio tem que encaixar, então ela começa a não funcionar muito bem. Chega uma hora que para, desnatura completamente. Tá? Desnatura completamente ou desnatura completamente as enzimas envolvidas no processo. Nesse outro gráfico aqui, nós temos o seguinte, uma coisa importantíssima também. A taxa de fotossíntese vezes a quantidade de CO2. Então, tem negacionista aí, pelo mundo, né, que nós vemos isso em grande quantidade hoje em dia, que acha que quanto mais poluente a gente joga no ambiente, as plantas absorvem mais CO2. Não. Isso já foi verificado, há um limite. Claro que se
a um ponto que ele vai aumentando a taxa de fotossíntese, vai aumentando, mas esse limite é alcançado. Chega um momento que a rubisco lá, ela não tem mais como catalisar isso. Eu chego no limite máximo. Você não consegue mais produzir energia a partir daquele aumento da fotossíntese. Deixa eu pegar uma outra. Eu preparei também uns exercíciozinhos aqui, são poucos, e o material que eu vou mandar para vocês agora em seguida. Só um momentinho que eu vou abrir aqui. Vamos ver uma questão. Tá, deixa eu ver aqui. Vou mudar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver aqui a questão que eu estou mostrando? Eu acho que sim, né? Eu vou tentar falar sobre a questão aqui. Vou discutir aqui. São questões simples. Tá aqui, a questão 1. A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos, como forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como um pigmento de cor verde denominado. Isso não é caroteno, né? Porque o caroteno ele é um coadjuvante, ele auxilia, né? Os carotenoides. Mas está na cara que é B, a clorofila. Tá? Isso aqui são outras coisas, não vem ao caso agora. Temos aqui a questão 2. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas fase clara e fase escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto. Já a fase escura ocorre no citossol? Não, né? Isso aqui mais especificamente é no estroma do cloroplasto. Nós estamos falando de cloroplasto. Aqui estamos falando da célula, de maneira geral. E é para confundir mesmo. Né? Mitocôndrias é outra coisa, cristas mitocondriais também não tem nada a ver, que é a respiração celular. Lisossoma, não também. Então é no estroma do cloroplasto, a fase escura. Né? A fase clara é justamente no tilacoide, mas a fase escura no cloroplasto. No estroma do cloroplasto. Então vamos lá, questão 3. A redução do dióxido de carbono orgânico na fotossíntese ocorre via ciclo de a redução, né? Redução no sentido químico, do dióxido de carbono orgânico na fotossíntese ocorre no ciclo de Calvin, né? Tá óbvio. Uma outra questãozinha aqui, a questão 4, do Mackenzie. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas: a fotoquímica, ou fase clara, e a fase química, ou fase escura. Na primeira fase não ocorre produção de ATP? Não. Ocorre a produção de ATP. A produção de NADPH? Não. Ocorre a produção de NADPH. O que não ocorre aqui? A produção de O2? Produção de O2? Não. Não ocorre a redução, né? Porque a produção de O2 é outra coisa, não tem nada a ver com isso, inclusive, aqui. Desculpe, a produção de O2 ocorre, né? Claro, na primeira fase, aqui, né? O que não tem, né, não tem a ver com a fase 2, que eu estou me referindo. A fotólise da água ocorre justamente, acontece a produção do O2 aqui, quando tu quebra a água, o O2 aqui é produzido, tá? E aqui a redução do CO2, porque isso aqui fica na fase escura, na fase simplesmente fase química. Tá? Não ocorre. Então, aqui no processo fotossíntese química, fase. Na primeira fase não ocorre a produção, a redução do CO2, que é no ciclo de Calvin-Benson.
certo? Ocorre a fotólise da água, ocorre a produção de O2, porque é quebrada na fotólise da água, ocorre a produção de NADPH, ocorre a produção de ATP, que vai ser usado justamente na fase escura. É onde ocorre justamente a redução do CO2, que é a fase escura. E a última questãozinha aqui, a questão da Unesp de São Paulo. Sobre o processo de fotossíntese, é correto afirmar que o CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de O2 para a atmosfera? A água é fonte de H+, para a síntese de NADPH e O2 para a atmosfera? Ó, nós vemos aqui o seguinte, essa aqui está errada por quê? O CO2 não é responsável, a quebra dessa molécula não é responsável pelo fornecimento de O2, pelo aparecimento do O2 na atmosfera. É justamente na fotólise da água, que vai quebrar, né, vai transformar o próton, né, que depois vai a ATP sintase, vai jogar para formar ATP, né, vai rodar aquela turbininha lá, que é uma coisa que é realmente mecânica, nano, mas é uma turbininha que roda e gera energia suficiente para produzir ATP, na ATP sintase, que é a última molécula lá, e vai produzir também NADH+, e vai produzir também a atmosfera, o O2 para a atmosfera. Vamos ver essa aqui. NADPH é fonte de energia para conversão? Não, não, não. Não, ok. É, letra B. A água é fonte de H+, para a síntese de NADPH. Aqui tem alguma coisa errada. Deixa eu confirmar aqui, só um momentinho. Conversão de CO2, matéria orgânica. Deixa eu só confirmar essa questãozinha aqui. Eu tô achando que tem um errozinho ali, vamos ver. Um momentinho só, para não falar com um gabarito errado para vocês. É isso mesmo. Não tem erro, não. É a questão, a resposta é letra B, sim. Então, é a fonte de prótons para síntese de NADPH e produção de O2 para a atmosfera. Bom, eu espero que não tenha ficado muitas dúvidas assim, tá? E se qualquer que vocês tiverem, dúvida que vocês tiverem no futuro, vocês podem perguntar, em outro momento, até na hora que as aulas presenciais comecem em breve, se bem que nós estamos num momento crítico, né? A pandemia está aumentando, eles querem reabrir, mas não é o momento, né? Mas no momento oportuno, a gente pode discutir melhor isso. Outra coisa que eu vou mandar o material via aqui WhatsApp para vocês, tá? Com as questões e com o texto base aqui, e vocês podem me consultar, pode fazer pergunta até pelo WhatsApp para mim, se for o caso. Bom, bom dia, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Gravação.